Boa noite, paz seja convosco, paz seja contigo. Estou gravando esse vídeo a respeito de algumas perguntas que me vieram esses dias sobre a praga de gafanhotos que atacaram a África, a divisa do Brasil, fronteira com o Brasil, Argentina e outros países, Quênia, Somália. E algumas pessoas chegaram a me dizer assim que seria o arrebatamento da igreja. Jesus estaria então voltando. Que esses gafanhotos eles seriam semelhantes aos gafanhotos de Apocalipse. Ou seja, pessoas afirmaram que Jesus estava voltando. E eu quero responder aqui em poucas palavras a respeito disso. Se você ler na sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo de número 10, o Senhor disse a Moisés, no versículo 12, então disse o Senhor a Moisés, estende tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e coma toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Moisés, como todos sabem, foi o maior legislador da história, filho de Arão com Joquebede, irmão de Arão com Miriam, era mais novo do que Arão e Miriam. Ele ficou 40 anos no Egito, 40 anos na terra de Midian, casou-se com a filha de Jetro, sacerdote Midian, se chamava Zípora, onde teve 2 filhos que tinham por nome Gerson e Eliezer. Depois lá no Monte Sinai, que é o mesmo Monte Horebe, aonde recebeu pós as tábuas dos 10 mandamentos, Moisés teve um encontro com o Senhor e voltou para tirar o povo do Egito. E ali o Senhor enviou pragas para destruir a terra do Egito, endureceu o coração de Faraó. Nós podemos observar e ver que esses gafanhotos que foram mandados para a terra do Egito são semelhantes que vieram também para a Somália, para Quênia, para a Argentina, para a divisa ali a fronteira com o Brasil. E as pessoas ficaram com medo desses gafanhotos, chegaram até o Brasil, ficaram atemorizadas e me perguntaram, pastor, é o fim dos tempos? Bom, vamos lá estudar a palavra de Deus. Moisés profetizou que viessem gafanhotos sobre a terra do Egito. Vieram os gafanhotos. Esses gafanhotos que vieram, eles se alimentavam de ervas verdes, plantas, pastagem verdes. Eles vieram para devastar o Egito do que sobrou da saraiva. Entenderam? Deus havia agora, nesta 8ª praga, Deus manda os gafanhotos. A 7ª praga foi a saraiva de pedra, que veio chuva com fogo e enxofre sobre a terra do Egito. Sobre algumas plantas, e Deus agora manda os gafanhotos para destruir as plantações. Veja que esses gafanhotos se alimentavam de verduras, de verdes, coisas verdes, de plantações. Esses gafanhotos também que vieram da Somália, vieram do Quênia e chegaram até a Argentina e quase chegaram até no Brasil, também se alimentavam de verduras. Ou seja, são criaturas físicas diferenciadas do Apocalipse, que a Bíblia diz que serão criaturas espirituais. Mas como podemos provar essa grande diferença que há entre esses gafanhotos? Muito bem, vamos lá. Primeira parte, os gafanhotos do livro de Êxodo e esses que vieram agora nesses últimos dias, 2020, são gafanhotos comuns, que se alimentam de ervas. Se você ver na sua Bíblia, no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse ficou escrito por João, na ilha de Patmos. Você pode observar que Apocalipse significa Apocalipse em grego, traduzido em revelação. A ilha de Patmos, que ficava a 80 quilômetros a sudoeste de Éfeso, era um presídio de criminosos. João foi exilado para esta ilha pelo imperador Domiciano para morrer ali à míngua, morrer solitário, porque não tinha água potável. Era uma ilha que era, na verdade, um presídio de criminosos.
Então nós podemos observar e ver a palavra de Deus que João, quando estava ali sozinho, ele teve ali um encontro com o Senhor. Ele teve ali um encontro com o Senhor, quando Deus, na sua plenitude, João ouve uma palavra, né? Ouve uma voz, e ele virando para ver quem era, ele viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. João cai no chão, desfalecido pela grandeza da onipotência daquele Jesus diferenciado, no capítulo 13, versículo 23 do livro de João, que ele inclinava a cabeça no peito de Jesus. Se você observar e ver a palavra de Deus, você vai ver comigo que João, o discípulo do amor, Jesus, antes de ser arrebatado ao céu, porque Jesus ficou aqui 40 dias depois de ressuscitar, uma média de 40 dias, ele apareceu 12 vezes para os discípulos, conforme a Bíblia diz. Ele disse que João ficaria aqui até que ele voltasse. Houve naquela época um boato, um comentário que João não morreria, não veria a morte. Mas Jesus não disse que ele não morreria. Você pode ver aqui, no livro de João, no capítulo 21, na parte B, disse Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus dizendo para Pedro, eu quero que ele fique até que eu venha. Deu-se a impressão então que João seria imortal, mas João ficaria até a manifestação, a revelação do Apocalipse, porque o próprio nome já diz, revelação. O livro de Apocalipse é uma revelação. E nós podemos observar e ver que João já estava muito velho, já farto de dias, era um dos últimos apóstolos a permanecer. A história consta que João foi o único apóstolo que não morreu decapitado, martirizado, morreu de morte natural. Pelo menos a história dos apóstolos assim nos conta. E nós podemos observar e ver que João ficou até esse dia para escrever a revelação do Apocalipse. O estudo de escatologia, ele é muito, às vezes até complicado de se entender. Escatologia, o que significa escatologia? Escato, futuro, logia, estudo, ou seja, estudo das últimas coisas. O livro de Daniel e o livro de Apocalipse formam um paralelismo um com o outro. 6 capítulos de Daniel é histórico e 6 são proféticos. Daniel, na verdade, ele é o Apocalipse do Antigo Testamento. Só que no Daniel existe uma diferença, que Deus mandou selar as palavras do livro de Daniel. No Apocalipse o Senhor já mandou revelar. Nós podemos observar e ver que a revelação do Apocalipse, quando Deus deu a João, a Bíblia diz que Deus deu a revelação a quem? A Jesus. Jesus enviou a revelação para o seu anjo, e o anjo por si passou para João. Estão entendendo? Então João teve a revelação do livro de Apocalipse, e nessa revelação ele teve a visão desses gafanhotos espirituais. Podemos observar e ver por que é o motivo que eu posso afirmar com tanta certeza que esses gafanhotos são seres espirituais. Por que que no capítulo 9 do livro de Apocalipse, no versículo 1, diz a seguinte palavra: e o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Veja agora a grande diferença no versículo 4, que eu quero voltar no versículo 1, para você entender. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra,
nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm na testa o sinal do selo de Deus. Então nós vejamos que os gafanhotos do livro de Êxodo, eles se alimentavam de plantas, certo? Agora a Bíblia diz aqui, no livro de Apocalipse, que esses gafanhotos, eles vieram para atormentar os homens, que não tinham o sinal de Deus. Eu quero aqui falar com toda certeza que esses gafanhotos vão vir na grande tribulação. Por que na grande tribulação? Porque a Bíblia diz claramente que a igreja permanecerá aqui na tribulação, até o início da tribulação, mas não ficará na grande tribulação. Esse é outro assunto para a gente poder conversar uma outra hora, né? Mas você pode observar que os gafanhotos que eles vieram sobre a terra, aqui no capítulo 1, diz a Bíblia que foi tocada a trombeta e uma estrela que do céu caiu na terra. Então esse anjo aqui, a estrela significa um anjo. Esse anjo aqui não é do Senhor, porque um anjo não cai, ele desce do céu. Ele desce do céu para a terra. Como anjo apareceu para Abraão, apareceu para Ló, apareceu para Manoá, apareceu para a mulher de Manoá, que é a mãe de Sansão. E assim apareceu para muitas pessoas, no caso de Jacó e etc. Então nós podemos observar que o anjo não cai. Este anjo caiu do céu. Apocalipse capítulo 12 diz que os anjos serão jogados na terra. E a Bíblia fala que o próprio Satanás foi lançado do céu na terra. Então ele caiu, literalmente. Então nós podemos ver que esse anjo também, ele não tinha a chave do poço do abismo. Foi-lhe dado a autoridade de abrir o poço do abismo. Então esse anjo é um ser maligno que virá e vai abrir o poço do abismo. E do poço do abismo vai vir demônios semelhantes a escorpião para ferir os homens que não têm o selo de Deus. Como eu disse, esse selo de Deus é outro assunto que podemos falar em outra hora. Nós podemos observar e ver que esses gafanhotos vieram e eles têm um tempo determinado que é durante 5 meses. Diz a palavra de Deus, aqui no versículo 5, e foi-lhe permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento será semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Versículo 6. Naqueles dias os homens buscam a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Ou seja, por 5 meses os homens vão desejar morrer. Por tanto tormento que virá sobre a terra. Os gafanhotos vão picar, vão atormentar, vão morder, vão dilacerar o homem. O homem vai sentir dor terrível. Isso falando de homem, mulher, criança, todos que estiverem aqui, que ficarem na grande tribulação, que será de 7 anos. 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Um tempo e metade de um tempo, ou 1260 dias, conforme a Bíblia diz. Então nós podemos observar e ver que esses gafanhotos durante 5 meses eles vão atormentar a terra. Então são seres angelicais. Se você observar aqui, esses gafanhotos são semelhantes a cavalos aparelhados para a guerra. O aspecto, a fisionomia desses gafanhotos são totalmente malignas. Significa que são seres indestrutíveis por armas humanas. Mas aí você me pergunta, mas por que Deus não pode impedir que isso aconteça sobre a terra? A Bíblia diz que o próprio Deus é que mandará todas essas pragas juntamente com Jesus. Nos diz a palavra de Deus, se você observar a Bíblia, a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, aqui no versículo de número, veja só, 16, diz assim: e dizia-se ao monte e ao rochedo, caia sobre nós, e esconder-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então o próprio Jesus, ele mesmo virá para trazer as pragas sobre a humanidade. Depois que a igreja for arrebatada, as pragas virão sobre a terra. Jesus hoje, conforme o livro de 1 João capítulo 2, versículo 1, ele é o nosso advogado. Diz a palavra de Deus: filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas
abre-se um parênteses, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas de todo o mundo. Então Jesus hoje ele é o nosso advogado. Mas depois do capítulo 6 do livro de Apocalipse, que inicia-se as pragas, inicia-se a abertura dos selos, dos 7 selos, ele passa a ser juiz. Você pode observar no capítulo 19 do livro de Apocalipse, versículo 15, que diz assim: e é ele mesmo que pisa o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele quem? Jesus. Jesus é que pisará no lagar da ira, ou seja, Jesus é que permitirá também que a ira venha sobre a terra. Mas para que essa ira? Para que essa disciplina? Para que o povo se arrependa e volte à prática das primeiras obras e possa ser salvo. Então, dando uma saída fora da mensagem dos gafanhotos, haverá salvação na grande tribulação? É claro que haverá. Capítulo 7 do livro de Apocalipse, versículo 9, diz que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, estava diante de Deus. Ou seja, uma grande multidão de todas tribos, povos e nações. O anjo pergunta para João: esses são, e de onde vieram? O anjo, João responde: tu sabes, Senhor, esses vieram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então estão diante do Senhor para o glorificar. Então nós podemos observar e ver que esses seres angelicais, eles virão com o intuito de perturbar as pessoas, diferenciado do Êxodo e também desses que vieram recentemente. Mas os outros que vieram lá não perturbaram a terra do Egito, perturbaram, só que comeram somente as ervas. Esses vão atormentar os homens. Vão atormentar os homens por 5 meses. A morte não vai existir durante 5 meses. Na grande tribulação haverá uma grande carnificina de morte, destruição, trevas, peste, pragas e todo tipo de coisas terríveis que haverá sobre a terra. Mas durante 5 meses não haverá morte. Veja que eu quero fazer uma observação com você. No livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 27, você pode conferir na sua Bíblia, fala que gafanhotos não têm rei, mas, no entanto, eles andam em bando e se repartem. Gafanhotos não têm rei. Confira lá, Salomão, filho de Betseba, né? Que foi filho de Davi, que escreveu 3.000 provérbios, compôs 1.005 cânticos, reinou sobre Israel durante 40 anos, teve 1.000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. O homem mais sábio de toda a terra. A Bíblia diz que antes dele não haveria, nem depois dele haveria outro semelhante. Então ele escreveu que gafanhotos não têm rei. Mas esses gafanhotos que vêm no livro de Apocalipse, eles têm rei. Ele tem um rei. Você pode conferir na sua Bíblia aí. Veja só. No capítulo 9, veja comigo, versículo 11. E tinha sobre si o anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? Quem que você pode deduzir que é o anjo do abismo? Não seria um anjo de Deus. Deus jamais teria o seu anjo no abismo. Não seria um anjo de Deus. Então seria a resposta agora. Olha só. O anjo do abismo, em hebraico é o seu nome, Abaddon, e em grego Apolion, que significa destruição e destruidor. Então esses gafanhotos que virão no Apocalipse, eles têm um rei, ele tem um líder. E os gafanhotos normais, físicos, não tem rei, mas esses têm, que é o anjo do abismo, que é o seu nome, Apolion e Abaddon, destruição e destruidor. Então, por esse assunto aqui agora, nós concluímos que esses gafanhotos do Êxodo e que vieram agora na Somália, na Quênia e na Argentina, na divisa do Brasil, não tem nada a ver com a grande tribulação. Não tem nada a ver com a volta de Jesus. Tem nada a ver. Nada a ver. O coronavírus tem mais a ver com a volta de Jesus do que esses gafanhotos. Então eu quero dizer para você o seguinte, que esses gafanhotos que virão na grande tribulação, eles serão, eu vou citar até um número exagerado, 1000 vezes piores do que os outros gafanhotos, porque eles reinarão durante 5 meses, destruindo, picando, matando, dilacerando as pessoas, porque as pessoas vão morrer vivas. Mas como morrer vivas? Porque serão tão atormentadas que eles vão desistir de viver nesta época.
Então você pode observar e ver que esses gafanhotos são indestrutíveis. Virão na grande tribulação. E tem um rei que é o anjo do abismo, Abaddon e Apolion. E os gafanhotos não têm rei, mas esses aqui têm. Então, concluindo essa mensagem, que já deu 20 minutos, concluindo ela é o seguinte: esses gafanhotos que você me perguntou, pastor, esses gafanhotos que estão vindo agora, são os da grande tribulação? Não são. Veja o grande contraste entre os gafanhotos da grande tribulação e esses gafanhotos do Êxodo. O da grande tribulação são indestrutíveis. E esse do Êxodo, esses são destrutíveis. Pode ser destruído com agrotóxico e outras coisas a mais. O homem pode destruir. Agora esse do Apocalipse não. Enquanto terminar o seu período de 5 meses, nos dias da palavra de Deus, que eles não poderão ser destruídos. Não poderão ser destruídos. Então nós podemos observar aqui, que eu espero que você tenha entendido, que esses gafanhotos, eles vão vir no período da grande tribulação, quando a igreja for arrebatada. Mas como pode-se provar que a igreja será arrebatada nessa época? Só dando uma pausazinha para a gente, dando uma introdução, melhor dizendo, para a gente entrar no outro estudo que eu posso passar para você qualquer hora dessa. O Apocalipse ele é dividido em 3 partes. Ali você pode ver que é 3 partes: as que viste, as que são e as que depois dessa hão de acontecer. As que viste, capítulo 1. As que são, capítulo 2 ao capítulo 4. As que depois dessa hão de acontecer, capítulo 4 ao 22. Do capítulo 1 até o capítulo 4 aparece o nome igreja repetido 19 vezes. Depois desaparece. Só aparece no capítulo 22, versículo 16 do livro de Apocalipse. Entenderam? Então, tudo significa que Jesus vai arrebatar a igreja no início da tribulação. Porque depois do capítulo 6 já inicia o período da grande tribulação. Depois, nos selos ali, já inicia o período da grande tribulação. Então nós concluímos, eu li já o livro de Apocalipse uma média de 200 vezes, e entendi plenamente que Jesus vai buscar a igreja antes da grande tribulação, no início da tribulação, mas não da grande tribulação. Outro assunto que nós vamos discutir outra hora. Então, espero que você tenha entendido essa palavra. Os gafanhotos do Êxodo, esses que vieram para a Argentina, no Quênia, na Somália, na divisa do Brasil, tem nada a ver com o Apocalipse. O do Apocalipse são esses que tem o poder, como tem o poder dos escorpiões para ferir os homens durante 5 meses. Naqueles dias os homens buscarão a morte, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Serão atribulados durante 5 meses, mas somente por 5 meses. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor Deus faça resplandecer o espírito da sabedoria sobre a sua vida. E que você possa compreender cada vez mais as Sagradas Escrituras, porque a Bíblia não é fácil de entender. O primeiro Novo Testamento traduzido para o nosso idioma foi por João Ferreira de Almeida em 1681 na cidade de Amsterdã, na Holanda. A Bíblia contém 31.176 versículos, 1.189 capítulos e 66 livros. E foi escrita num linguajar diferenciado do nosso. Então não é fácil de entender, mas se você continuar lendo, buscando a unção do Espírito de Deus, você é capaz de entender o que a Bíblia tem para você. Que o Senhor te abençoe, tenha uma noite abençoada, porque aqui já são mais de 7 horas. Tenha uma noite abençoada na graça do Senhor Jesus. Amém. O Espírito Santo esteja contigo.